Eu tive um privilégio muito grande. Uns 10 anos ou um pouco mais, em que eu trabalhei na TV Tupi. Comecei com aulas de inglês, depois eu fui fazendo todos os programas da casa, tudo ao vivo. A gente tinha que desenvolver uma memória fantástica e era muito delicioso. Nessa época do começo da TV Tupi, só tinha 2 adolescentes que faziam todos os papéis. Era eu e o Cláudio Cavalcante. Algum tempo depois, eu acho que já em 58, por aí, também a gente teve a participação da Sueli Franco. E era muito doido porque todo dia na TV Tupi, depois que ela foi para o Cassino da Urca e tinha os 2 grandes estúdios e um pequeno, tinha programa ao vivo todos os dias da semana, de segunda a domingo. Então a gente fazia, os adolescentes, que eram os únicos, a gente fazia teatro de comédia, tinha o teatro de comédia do Maurício Sherman, concepção dele, direção dele, ia ao ar aos sábados. Nas quartas-feiras era suspense de policial, de histórias de assassinatos, tudo assim, programas na duração de 1 hora ou mais. Tinha na segunda-feira à noite um grande programa de show ao vivo, que era a concepção e direção do Geraldo Cazé, chamado Noites de Gala. Como ali tinha no auditório, com 2 andares, né, um andar de baixo e em cima um balcão grande onde cabia muita gente e um palco. Então tinha shows de música, alguns esquetes engraçados. Tinha um programa chamado, não sei o que, Tonelux, e patrocinado pela Tonelux. E uma grande vedete da época, Virginia Lani, que fazia show de vedete, com muitos cantores, com muita música, bailarinos, era um sucesso. E o Noite de Gala, especificamente, que eu trabalhei bastante, do Geraldo Cazé, era um programa com esquetes e principalmente muitos cantores, cantoras, grupos de música, e ele trazia muita gente do exterior. Aí, como eu era a poliglota da história, eu falava francês, alemão, português, claro, inglês, então eu fazia as entrevistas. Eu entrevistei Nat King Cole, Sacha Distel, fazia muito sucesso na França, Lina Horne, uma grande cantora também, americana, Neil Sedaka, e inúmeros outros, e eu fazia as entrevistas e traduzia. E teve um programa criado na verdade um quadro, que era gravado, concepção do Fábio Savário, Os Jograis, que eram os 3, Roberto de Cleto, Paulo Padilha e eu, e sempre nós recitávamos como jogral poemas, pequenos esquetes, né? E isso era um quadro que não ia ao ar toda semana, mas era um quadro do Noite de Gala. Tinha um programa às segundas-feiras, que entrava depois do Noite de Gala, era a grande sacada. Concepção do Sérgio Brito e do Fernando Torres. Trabalhavam também juntos com a Natália Timber e com a Fernanda Montenegro e o Aldo de Maio, grandes atores. Os roteiros eram feitos, adaptados para a televisão pelo Manuel Carlos. E era um primor,
porque nós fazíamos peças de Dostoiévski, dos grandes autores, Bernard Shaw, autores internacionais, Eugene O'Neill, inúmeros grandes teatros, feitos assim, da nata do teatro de literatura de diversos países, da França, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, e eram adaptações que eram feitas para os atores do grande teatro. Grandes papéis. E geralmente eram programas de TV em 3 atos, ou 2 atos, 3 atos, dependendo de como era a peça. Eu tive o privilégio de fazer as mocinhas, as adolescentes, as jovenzinhas, dessas peças todas. As direções eram Sérgio Brito, que tinha concebido a coisa, Fernando Torres. Eles alternavam. De 15 em 15 dias era o mesmo diretor. E nós ensaiávamos à noite, durante a semana, no término da peça de teatro que eles estavam fazendo no Rio. Eles todos faziam teatro com muito sucesso. O teatro, na época, lotava e levava bons espetáculos. E aí a gente ia para os nossos ensaios, começava às 11 horas, depois que terminava a peça. E ia até 1h da manhã a gente ensaiando. E na segunda-feira a gente levava ao vivo o Grande Teatro Tupi, que tinha obrigatoriamente, por causa da censura, porque tinha muitas peças assim que eram peças pesadas, né? Temas muito difíceis. Então, a obrigatoriedade eram essas peças só irem para o ar depois das 10 da noite. Às vezes começava às 10h30, porque ia ao vivo. Mas foram feitos grandes textos com outros atores. Quando tinha uma companhia de teatro que vinha de São Paulo, né, e se fazia uma temporada de teatro no Rio de Janeiro, esses atores também eram convidados para fazer papéis no Grande Teatro Tupi. E aí acontecia um fenômeno de massa, porque a audiência desse grande teatro era uma coisa absurda. Eu acho que todo mundo assistia, né? Tinha uma audiência muito, muito grande. Tinha diretor lá da TV, o jornalista que falava, não, isso aí é coisa muito sofisticada. Imagina, não é para o grande público. Foram desmentidos porque o grande público assistia sempre. E no dia seguinte, da minha participação em um grande teatro, acontecia uma coisa incrível. Eu ia fazer a feira, eu já tinha aqueles meus fregueses, como chamava na época, né? A freguesa era eu, mas eles se chamavam fregueses. Todas as barracas, quase todas, eles paravam de vender as coisas e falavam, Norma, e aquele personagem assim, e aquela história assim, eles entendiam tudo, eles assistiam tudo. Veja bem, o povo que acorda às 4h da manhã ficava assistindo o Grande Teatro Tupi, que muitas vezes terminava à 1 da madrugada, mas eles não perdiam um. E as pessoas na época digeriam Bernard Shaw, digeriam Dostoiévski, digeriam Sartre, digeriam Molière, com prazer. Todos esses autores, eles sabem contar uma história, gente. Eles sabem capturar a atenção da gente. Então, não vamos tratar mais o nosso público como idiotas. Não vamos nos cercear para fazer uma coisa menor e a gente não está ajudando a educação. Então, eu acho que o Grande Teatro Tupi foi uma contribuição muito grande para aquelas gerações. Para o público que assistia embevecido, que adorava. Fizemos peças brasileiras também, dos grandes autores de teatro. E era feito com muito capricho, com um elenco maravilhoso, de grandes atores, tanto o elenco fixo
como os elencos esporádicos, onde outros grandes atores ou atrizes eram convidados para fazer um papel ou outro. Era um prazer. Eu já gostava de fazer uma feira, mas eu gostava mais do papo com os feirantes sobre o programa que tinha passado na madrugada anterior. Isso é uma coisa que me emociona até hoje. O privilégio que foi para mim aprender, porque eu prestava muita atenção, eu era adolescente, mas a gente ensaiava a peça inteira e depois nas cenas também, a gente ficava, se não estivesse em cena, você estava ali do lado, né, vendo a cena de monstros sagrados, como Fernanda Montenegro, Natália Timber. Era uma escola para mim. Eu não frequentei escola de teatro, não tinha na época, mas eu era um observador de como elas interpretavam. Então, foi um privilégio muito grande a vida ter me proporcionado essa possibilidade de trabalhar em tantos teleteatros, não só no Grande Teatro, mas de estar convivendo com todo aquele pessoal maravilhoso, tanto da música quanto do teatro. Foi um privilégio e eu sou muito grata.